Marina Colaçante, mais de 100 histórias maravilhosas. Nosso conto de hoje chama-se As Janelas sobre o Mundo. Porque queria ver um mundo novo a cada dia, aquele rei mandou construir um palácio com 365 janelas, sem que nenhuma tivesse a mesma vista da outra. Esmeraram-se os arquitetos para obedecer à sua vontade, e um tijolo após o outro, o palácio foi crescendo cheio de quinas, de lados, de torres, de terraços e de janelas, janelas, janelas. Anos foram consumidos nos trabalhos, mas afinal, a manhã chegou em que, com grande pompa, o camareiro real abriu a primeira janela e Sua Majestade debruçou-se. À sua frente, paisagem inaugural, estava a elegante esplanada de acesso ao castelo, com sua estrada branca ao primeiro sol e cavaleiros galopando ao longe. O rei mal lhe deitou um olhar e logo retirou-se. Era um monarca muito ocupado. Na segunda janela, no segundo dia, já não foi uma estrada que se descortinou à vista de Sua Majestade. Esguias, silhueta de ciprestes, desenhavam o dorso de uma colina. Que interesse pode haver em cipreste? Pareceu dizer o olhar do rei que apenas os aflorou. Distantes montanhas nevadas o esperavam além dos vidros no terceiro dia. Uma cidade envolta em bruma ofereceu-se aos seus olhos no quarto. E ao quinto dia um rio rumorejava debaixo da janela. Embora nada o detivesse além de breves momentos, viajava o rei sem sair do palácio. E não saberia dizer quanto havia viajado naquela manhã em que, apoiando as mãos no mármore do peitoril, inclinou-se de leve e junto a uma roseira, entre campo e jardim, viu uma moça, mais bela que a roseira, mais bela que o jardim. Pelo menos assim lhe pareceu. Bela como mel, pensou o rei, talvez devido à doçura que subitamente o invadia. E apoiando os cotovelos no mármore, deixou-se ficar ao longo de todo o dia, contemplando-a alheio às tarefas da corte. Ao cair da tarde, a moça retirou-se. A janela foi fechada. O rei bem que desejou mandar abri-la na manhã seguinte, mas nas outras janelas o mundo inteiro esperava por ele, e o rei disse a si mesmo que talvez a moça nem viesse naquele dia, e disse ainda que poderia encontrá-la em alguma das próximas paisagens. E perguntou-se de que valeria ter um palácio com 365 janelas se só se debruçasse em uma delas. Então mandou o camareiro abrir a próxima janela e nela se debruçou. A paisagem que eu esperava, porém, não era a que ele queria ver. Um bosque murmurava à sua frente, verdes caminhos perdiam-se entre os troncos, mas o rei só pensava em um campo, um jardim e uma roseira entre os dois. Quando o dia terminou e a janela foi fechada, o rei percebeu que seu desejo já se projetava para a janela seguinte. Dia após dia, levado pelo seu desejo, o rei percorreu as janelas do palácio. Teria acompanhado cada passo do ano, se apenas olhasse com atenção, se apenas se demorasse um pouco mais. Mas todas as paisagens o rei apenas sobreolhou, porque nenhuma era aquela onde crescia a roseira, nenhuma era aquela que transudava mel. Pouco viu do verão, mal percebeu o outono e registrou o inverno apenas como um frio que o impedia de abrir os vidros e o forçava a abrigar-se entre peles, sem que ele
lhe desse importância, o tempo também trocava seus cenários. E tendo passado um ano, a manhã chegou em que, já sem pompa, o camareiro o precedeu frente à janela tão esperada. O rei sentiu seu peito abrir-se junto com os batentes, e de peito aberto debruçou-se sobre a paisagem, em que entre um campo e um jardim haveria. Entre o campo e o jardim, a roseira começava sua brotação, mas a moça não estava lá. Não estava naquela manhã, não veio à tarde, à noite certamente não viria. O rei sequer mandou fechar a janela. Foi a ela que se dirigiu na manhã seguinte, e em todas as manhãs que vieram depois. Das outras janelas nem se lembrava. Agora não olhava somente para a frente, como havia feito até então. Não pousava o olhar de leve, como se admirasse uma pintura. Porque em algum lugar aquela paisagem abrigava a moça. Ele a esquadrinhava inteira nos seus mínimos detalhes. E quando acreditava conhecê-la toda, percebia que ainda havia muito para descobrir. Olhava com tanta intensidade que se sentia levado para longe, para além daquilo que podia ver, até alcançar regiões que apenas intuía. Seus olhos não tinham mais o estreito limite da visão. Ele viajava naquela única janela mais do que havia imaginado em todas as outras. A roseira floresceu, depois perdeu suas pétalas, fez-se cor de outono, e a moça não tinha vindo. Nos galhos secos não havia mais nenhuma folha. O rei se encapotava para chegar à janela, mas os vidros continuavam abertos. Caíram os primeiros flocos. A neve igualou campo e jardim. Será que a moça viria nesse frio? Perguntava-se o rei debruçado sobre o silêncio. E assim debruçado, uma manhã bem cedo, viu um focinho prateado emergir da toca ao pé de um tronco, e a raposa sair carregando na boca seu filhote. Não, certamente a moça não viria, pensou o rei, respondendo a sua própria pergunta. Não enquanto fosse inverno, seria preciso esperar o degelo, e o degelo, pensou o rei, ainda ia demorar. Levantou a gola de peles, protegeu as mãos dentro das mangas. O céu estava baixo e branco. Logo nevaria outra vez. E olhando o rastro da raposa, o rei percebeu, num sorriso, que não tinha pressa. O mundo era vasto diante da janela, e no escuro do seu peito, o mel começava a gotejar. As janelas sobre o mundo. Marina Colasanti.